Nosso grande objetivo é que vocês tenham condições de entender todos os caminhos que vocês precisam saber para fazer pinos 2 vezes mais rápidos do que o normal. Bom dia, Naide Bertoldi. 2 vezes mais rápido do que o normal e que você não tenha fraturas nem solturas fazendo tudo isso em sessão única. Então é importante que a gente saiba que todo esse pré-curso que nós estamos vivendo aqui é um grande preparatório com vários temas importantes. Já falei para vocês de limpeza, já falei de sistemas adesivos, do processo de cimentação, já falei para vocês de relacionamento de oclusão, como que você faz, dos preparos intrarradiculares. Já falei para vocês ontem. Nós tivemos uma aula muito bacana sobre elevação de margem gengival, ou seja, uma série de conteúdos importantes para trazer essas informações para vocês. Não sei o que aconteceu, o YouTube tá louco, meio fora do ar, mas eu estou gravando essa aula e vou colocar, depois eu faço o upload lá pra gente. Bom, de toda maneira, a ideia aqui é que você veja como que pode ser feito esse processo de remoção utilizando o ultrassom. No passado, eu já fiz uma outra live, uma outra aula que foi gravada também ao vivo aqui para todos nós, mostrando como que a gente faz essa remoção de um pino fraturado utilizando pontas, brocas. É uma das oportunidades. Inclusive, dentro de uma dessas demonstrações, houve a fratura de uma das brocas que a gente usa num processo inicial ali. Você começa com algumas pontas e depois chega até numa Gates. E eu peguei uma Gates bem fininha. E essa Gates bem fininha acabou fraturando no processo de remoção. Bom, mas esse é um dos tipos de trabalho que você precisa fazer. Depois surgiram essas ideias, esses conceitos da gente utilizar também para os pinos de fibra de vidro algumas pontas ultrassônicas que são um pouquinho diferentes daquele esquema tradicional de se utilizar o ultrassom, com pontas mais robustas, outras talvez um pouquinho mais finas, mas com o interesse de gerar, na verdade, uma trepidação e não um desgaste, estando super bem indicadas para os pinos que não têm capacidade adesiva, ou seja, pino metálico. Agora nós estamos falando de pinos que têm adesão. Quando você tem pino que tem alguma possibilidade de adesão, como naturalmente são os pinos de fibra de vidro, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de remover apenas com a ação do ultrassom. Porque a ação do ultrassom fazendo a trepidação para quebrar a linha de cimento, isso não vai acontecer quando você tem um cimento resinoso, porque a resistência coesiva do cimento resinoso é muito mais alta do que a resistência que a gente tem de um cimento, por exemplo, de fosfato de zinco, que você usa para fazer a cimentação de um metálico. Então, o ultrassom para o metálico é, sem dúvida nenhuma, a saída, o caminho. Quando a gente vai no uso dos ultrassons para fazer a remoção dos de fibra, aí as pontas que você usa têm que ser diferentes. Quem tem alguns conjuntos de pontas maravilhosas para a gente usar nesse sentido é a Elce Ultrasonic, uma empresa brasileira e que tem várias pontas bacanas. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês como a gente usa. Basicamente, para você anotar aí no seu caderninho aí e saber qual que eu teria que utilizar então, Rodrigo, para fazer se eu quiser utilizar o ultrassom para me auxiliar. Você vai ter que ter a E7D, a E2D e uma terceira que chama Definder. A Definder, ela normalmente é utilizada para você encontrar o quarto canal, mas ela tem a ponta muito fininha, então ela vai ter um trabalho muito interessante no desbravamento ali do caminho para você chegar até o final do pino, até a gutapercha, que é o seu objetivo, né? A gutapercha que está lá embaixo. Então esse é o processo que a gente vai utilizar. Agora, entendam sempre o seguinte, uma ponta diamantada, ela gira muito mais quando você usa no alta rotação, ela tem um poder muito maior de penetração e desgaste. Todo pino de fibra, se houver fratura, é óbvio, eu estou ensinando para vocês aqui uma série de conteúdos para você aprender como não ter fraturas. Inclusive hoje pela manhã eu estava conversando com minha esposa, que também é dentista, né, a Carol, e ela falou o seguinte:
Mas e aí, como é que é na hora que você vai utilizar essas pontas lá no paciente? Falei para ela, ó, é difícil eu te falar com propriedade porque meus pinos não fraturam. Ah, é porque o Rodrigo é o top das galáxias. É lógico que não. Mas existem uma série de conceitos e de mecanismos que a gente está aprendendo justamente para que você não tenha esse tipo de problema. E não é só o Rodrigo que não tem esse tipo de problema. Os meus quase 300 alunos que estão dentro do método PhD Pinos não têm esse tipo de problema. Então, é algo que você precisa aprender a saber como fazer para você aí também não ter esse tipo de situação. Mas nem todo mundo vai assistir isso aqui. A gente tem no Brasil hoje 300 e lá vai fumaça, 1000 dentistas, só dentro do Brasil. Então, essa live não vai ser assistida, essa aula não vai ser assistida por todos eles, infelizmente. Mas aqueles que não fizeram todos os passos corretos, não fez tudo certinho e ocorreu algum problema e fraturou, se isso cair nas suas mãos, você precisa saber como resolver. As pessoas melhor indicadas para fazer a remoção de pino, não tenham a dúvida, são aquelas com alto treinamento intraradicular. Tá certo? Então, identificou que é um caso mais difícil, de difícil acesso, peça auxílio para alguém que tem mais habilidade nesse ponto em particular, que seriam, sem dúvida nenhuma, os endodontistas. Por quê? Porque eles estudam, eles fazem só isso, exatamente isso. Então é óbvio que o entendimento precisa ser maior. Nada impede de você utilizar com prudência, com técnica, entendendo como se faz para ter sucesso também. Ó, YouTube não está querendo transmitir de jeito nenhum. Fiquem tranquilos, eu vou fazer por aqui mesmo, pelo Insta, e estou gravando a tela, estou gravando tudo aqui para a gente ver como fazer. Depois eu subo essa aula lá para quem quiser assistir ou reassistir. Eu vou virar a tela do celular aqui para vocês que estão acompanhando comigo, para acompanhar aqui então como foi esse desenvolvimento aqui, porque eu precisei registrar todo esse processo lá dentro do ambiente do consultório para trazer aqui para nós essa informação. Então, deixa eu ajeitar aqui para gente, para você poder ver. Então vai ficar uma tela virada, você gira aí o seu celular para você conseguir assistir essa parte. Peraí. Opa, apertei errado, eu quero é virar a tela. Pronto, eu vou tirar os nossos comentários aqui, ó, pra gente conseguir ver melhor, tá? Então, olha lá. Vou posicionar aqui, ó, a telinha para ficar bacana para vocês também. Pronto, vamos. Deixa eu projetar aqui para nós, para a gente ver como foi esse processo. Estou aqui com alguns pinos para a gente fazer a nossa prática de hoje, para fazer a remoção desses pinos utilizando um sistema de ultrassom. Vejam que são dois pinos totalmente diferentes. Esse daqui é aquele pino Splendor, que tem uma luva e um núcleo de pino de fibra aqui instalado. E aqui a gente tem um pino que foi justamente reembasado, toda essa raiz aqui era muito larga, então foi reembasado. Tem um pino aqui no meio e no restante é tudo resina composta que foi cimentada nesse manequim. Para nos ajudar, nós vamos fazer uso aqui então de várias pontas diferentes. Pode ser que você não precise de todas, mas nós vamos aqui fazer com todas essas. Vejam que a gente tem uma primeira ponta aqui, ó, que é essa Defender. Ela tem uma ponta ativa diamantada e uma haste bem longa, então isso vai nos ajudar a criar o caminho de penetração no pino com essa ponta de fibra. Nós vamos depois, talvez, ter que fazer uso dessas outras duas, que tem uma haste com uma porção maior diamantada, essa menos e essa mais, a depender do caso. Em alguns casos, onde você não tiver uma cimentação tão bem executada, pode ser que apenas uma ponta dessa, por exemplo, a E8, fazendo uma trepidação ali ao redor, possa nos ajudar a fazer um deslocamento do pino. Vamos fazer a tentativa com essas primeiras aqui. Se nós não conseguirmos, nós podemos tentar
fazer o deslocamento desse pino. É óbvio que nós estamos trabalhando aqui com dentes de plástico, então talvez o processo adesivo aqui seja bem menos efetivo do que na raiz do seu paciente, e daí pode ser que essa peça se desloque, tá? Então por isso que nós vamos fazer a tentativa deslocando, ao invés de deslocar o pino, nós vamos desgastar o pino, como seria num caso clínico no seu paciente. Antes de tudo, para você entender o mecanismo do processo de remoção, é importante que você entenda como é um pino de fibra. Olha só, esse daqui já é um pino pronto, já depois de torneado, de acabado e pronto, mas ele veio dessas belezuras aqui, ó, dessas fibras de vidro que são todas mescladas, unidas através de um processo térmico na resina epóxi, e se tornam esse bastão. E a partir daí esse bastão, que aqui nesse caso ele tem alguns pigmentos para ficar branco, né, com óxido de zinco, mas fora o uso desse pigmento, a depender do pigmento que você usa ou não, perceba, a cor é bem parecida com as fibras naturalmente. Esse daqui não tem o pigmento, então se torna mais translúcido. Então é assim que se faz um pino. Se os pinos são compostos por essas estruturas que são longas, o processo de remoção desse tipo de pino precisa fazer com que algo entre aqui e vá abrindo as fibras. Por isso que a remoção de um pino de fibra atua muito mais por desgaste do que por tentativa de remoção, pois a qualidade adesiva é alta. Uma primeira etapa é a gente descobrir no nosso ultrassom qual é a potência ideal de uso. Então eu vou aqui apenas acoplar a minha ponta. Essa daqui que eu estou acoplando agora para fazer a demonstração para você é a ED2, percebam lá como ela é, ó. Então depois de enroscado eu vou aqui, ó, fazer um travamento de maneira que ela não se desloque com a vibração do ultrassom. E nesse momento agora é importante a gente identificar qual que é a posição de máxima performance do meu ultrassom. E para isso nós vamos fazer um teste agora. Ligue a água e vai aumentando a potência do seu aparelho ultrassônico. Você vai ver que começam a fazer umas gotas e no momento em que a água começa a se espraiar, esse é o ponto de máxima performance. Sua primeira etapa durante qualquer remoção de pino de fibra é criar um caminho para a penetração da próxima broca ou ponta ultrassônica. Para isso eu iniciei aqui nesse processo com a E7D, por ela ser mais robusta e criar um caminho de penetração. Logo depois peguei uma de menor calibre, a E2D, para ir continuando a penetração e tentar fazer esse primeiro caminho para a penetração de outras pontas ultrassônicas que fossem mais finas. Contudo, nesse momento, principalmente na parte mais coronal, é extremamente difícil criar esse caminho com o ultrassom. Você pode fazer isso com ou sem água. Eu prefiro que façamos com água, embora isso atrapalhe um pouco a visualização, então você tem que ir secando constantemente. Bom, nós tivemos alguns problemas tentando fazer essa primeira penetração, portanto eu decidi mudar a estratégia adotando o seguinte processo. Facilitar o processo de penetração da ponta ultrassônica, porque o poder de penetração logicamente é menor, daí o menor risco de trepanação. Você pode auxiliar na parte coronária ou até o momento em que você estiver conseguindo enxergar efetivamente a porção ali mais coronal do pino fraturado. Você pode utilizar uma ponta diamantada. Minha sugestão é que você trabalhe aí com uma 10-11 que tem menor diâmetro e você cria uma penetração inicial para depois passar para as pontas ultrassônicas. Durante a fase em que você estiver com o ultrassom em ação dentro da boca do seu paciente, é importante que você faça movimentos intermitentes, ou seja, não fique sempre encostado com o ultrassom. Você aciona o aparelho, encosta e levanta, encosta e levanta, encosta e levanta. Isso vai fazer com que você tenha a ação do ultrassom, mas também tenha o processo de limpeza pela água que vai ali escorrendo e tirando todo aquele produto de degradação.
E isso você vai ter que ter uma extrema paciência para ir fazendo esse processo. A penetração ela realmente é lenta, é devagar mesmo, e você vai com paciência até o momento que você chega na profundidade máxima. Gente, esse é o processo então. Vocês viram que é um vídeo super rápido. Apesar do vídeo ser rápido, aqui a demonstração para você é que você entenda o quanto isso é realmente difícil, não é fácil não. O que se espera, normalmente quando a gente usa as pontas diamantadas, a gente espera gastar para um preparo cavitário, etc., gastar em torno de 5 usos você substitui. A minha percepção aqui foi a seguinte: é muito difícil você fazer essa remoção, ela é devagar mesmo. Ali eu estava trabalhando, vocês perceberam, em um pino que foi reembasado com resina, o que torna ainda maior a nossa dificuldade, porque aí às vezes você está desgastando o pino, às vezes você está desgastando resina, e o desgaste da resina ele é mais difícil de se fazer. Então, existe também a técnica da gente trabalhar com as brocas, e aí existe uma sequência de brocas que vão ser utilizadas para você auxiliar o ultrassom e também para você fazer só com brocas. Vocês viram, para auxiliar o início do processo com ultrassom, a gente aplica uma ponta diamantada, uma 1011, né, que é bem pequenininha, faz aquela penetração inicial e aí depois você consegue ir com as demais. Na hora que você conseguiu chegar no finalzão lá, e beleza, aí o restante você vai utilizar a sua sequência de brocas, etc, para você instalar um novo pino. Agora aqui eu vou mostrar para vocês a gravação daquela aula passada que a gente já teve, um pedacinho dela aqui, vou adiantar uns pontos só para você trazer de novo na sua memória a sequência quando você vai fazer essa remoção usando pinos, usando brocas. Aqui aí vocês vão ver a sequência diamantada, depois uma Gates, depois uma Largo para chegar até o final. Vou colocar aqui então, eu estava com esse vídeo no gatilho aqui, vou virar aqui de novo para a gente ver como fazer essa parte aí também, tá bom? Vamos lá, deixa eu posicionar aqui para nós. Aqui. Isso. Vamos lá então, que eu vou mostrando aqui para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer... Então a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é usar uma ponta diamantada, criando aquela primeira penetração. Nessa etapa aqui eu estou utilizando um multiplicador e é uma ponta 1111, uma bem fininha ali. Você pode utilizar essa ou pode utilizar aquela outra que eu já demonstrei. Veja que o princípio é você criar um caminho, uma penetração que é um caminho. Isso aqui também é um pino que está reembasado, né? O que aumenta também a dificuldade, não tenham dúvida. Depois disso, agora eu vou fazer a substituição. Essa broca ela é muito robusta, então não dá para a gente ir direto com ela, sem dúvida. Então por isso que eu estou mostrando lá que a gente tem sequências de brocas que vão ser utilizadas. Então primeiro você vai se utilizar de uma Gates que seja compatível com esse orifício, talvez a menor possível, para depois você chegar até nas Largo, para depois ir para o seu sistema, para a broca do seu sistema de pinos. Então existe uma sequência a ser utilizada. O princípio é o mesmo que a gente já viu antes. Então olha lá, nós estamos fazendo ali aquela primeira penetração, olha só, a primeira penetração com essa que é uma Gates. Se você fizer movimentos laterais, a gente corre o risco, não sei se é nesse vídeo que provoquei o problema dela fraturar, acho que é nesse vídeo, tem uma delas que fratura aqui, vamos ver, essa é a mais fininha de todas, vamos ver se foi ela aqui, nessa não foi essa, foi em algum outro vídeo. Agora eu vou substituir aqui, vou colocar uma outra.
de um pouco maior calibre, agora a 2, eu estava usando a Gates 1, agora vou usar aqui a Gates 2, olha lá, fazendo o trabalho, depois a Gates 3, e vamos ampliando o orifício, ó. Vamos ampliando o orifício, até a gente conseguir partir para o próximo trabalho aí, ó, que seria utilizar a broca largo. Então, na dimensão que a gente pretende, vamos fazendo essa penetração para depois a gente partir para a próxima. Ó, diminuir um pouquinho aquela região externa ali para facilitar a visualização. E aí depois com as próximas brocas, ó, vou fazendo o trabalho, ó, a medição da onde a gente já estava. Então é essa a sequência das brocas, ó, até que você vai ampliando a dimensão, e aí nós vamos chegar ao uso da broca do pino para fazer agora o preparo que vai utilizar aquele pino. Então essa é a sequência que nós vamos adotar. Portanto, então, revisando, vamos revisar tudo isso para você poder anotar aí. Se você for utilizar, deixa eu só parar o vídeo aqui. Ó, se você for utilizar aí no seu consultório, não, decidiu fazer uso das pontas ultrassônicas, primordial você ter, chama Defender, da Elce Ultrasonic. Ela é aquela alongada que tem uma hastezinha diamantada. Só que antes de você utilizar ela, use algumas outras antes para você criar um caminho. Porque lá na região cervical você enxerga tudo aquilo. Então você vai utilizar uma ponta diamantada mais fina, 1111, 1100. Tá? Ou então você pode utilizar uma 1011 também, né, para criar aquele pequeno caminho ali no início. Beleza. Criei esse pequeno caminho, aí eu vou com a Defender, que ela é fininha e você vai. Movimentos intermitentes. Tchum, 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 tchum. Não é só ficar lá, ó. Quando você faz muita pressão com o ultrassom, ele para de fazer a trepidação. Então você tem que ir fazendo movimentos intermitentes. Põe, tira, põe, tira, põe, tira, põe, tira, põe, tira, põe, tira. Alguns professores, já vi aulas de alguns professores mostrando para a gente utilizar sem água. Eu acho muito ruim utilizar sem água pelo próprio aquecimento que ele provoca. Mas você aumenta a sua dificuldade visual. Então tem que ir fazendo esse balanceamento, esse teste aí. Testa com água, testa sem água, vai fazendo o teste para você conseguir ir removendo e vendo que você removeu. Utilizar algum tipo de magnificação é fundamental. Então pegou a ponta ultrassônica Defender, faz esse movimento. Põe, tira, põe, tira, põe, tira, põe, tira. Até você chegar naquela dimensão. Beleza. Outra situação é que você pode associar também, nessa fase inicial, ao invés da ponta diamantada, algumas outras pontas ultrassônicas que também tem diamante na sua parte ativa. E aí você tem a E2D e a E7D. Eu fiz o teste e achei elas menos eficientes em termos de velocidade do seu trabalho clínico do que fazer o uso de outras pontas no motor de alta rotação, ou no motor elétrico, ou no motor multiplicador, que agilizam o seu processo. Então, avalie aí na sua situação clínica o que é que faz mais sentido para você fazer o uso, mas a sequência normalmente é essa. Então, revisão da revisão, sequência final é sempre começar com a diamantada, criando um caminho inicial de penetração. Depois, ou você segue pelo aquele esquema tradicional com as gates largo e broca do pino, ou então você vai com o ultrassom, e aí nós temos as duas primeiras que você pode trabalhar na parte cervical ali da raiz, a E2D e E7D, e depois também você utilizar aqui, vai fazer o trabalho real para você, que é a Definer, tá? Todas essas que eu utilizei são da Elce Ultrasonic, que é uma empresa brasileira que faz pontas ultrassônicas de altíssima qualidade. Então é essas que eu sugiro que você use. Lembre-se também de
saber como avaliar o seu ultrassom, né, para colocar ele na potência ideal. Liga a água e vai aumentando a potência dele até você começar a ver que a água está formando aquela nuvem. Esse é o ponto ideal de potência do seu ultrassom para ser utilizado, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, uma excelente Páscoa. Eu quero convidar vocês a fazer uma votação. No domingo, eu programei uma aula sobre indicações dos pinos. Mas eu tenho percebido que muita gente manifestou o interesse nas outras aulas que a gente teve da gente fazer um processo realmente assim ao vivo aqui de... Deixa eu até ativar os nossos comentários aqui. De hands-on de cimentação mesmo, né? Como que eu faria ali um reembasamento, uma cimentação, alguma coisa assim. Então a gente pode fazer, por exemplo, a minha sugestão, que eu acho que seria super legal para a gente fazer juntos aqui, vocês acompanharem no domingo às 7 da noite, a gente fazer um hands-on de reembasamento, já pega o pino já tratado, já está tudo certinho, e eu mostro para vocês como a gente faz o reembasamento e depois a cimentação desse pino reembasado num manequim desses que a gente tem. Então eu vou deixar uma enquete aí no Instagram, também lá no nosso Telegram, para você votar o que você escolhe a gente fazer, para a gente fazer juntos no próximo domingo. E segunda-feira começa a nossa imersão, que tá renovada, uns casos massa para a gente discutir e avançar nesse entendimento, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, fiquem com Deus e até nossa conversa, então, nosso hands-on do domingo, 7 da noite. Encaminhe essa live aí, ó, para todo mundo que você conhece. Encaminhe para todo mundo. Vamos trazer mais gente. Chama, manda, pega o link que está na minha biografia, manda para todo mundo assistir, porque está sendo feito com muito carinho para todos vocês, para a gente não ter problemas. Como eu falei para vocês no início, eu estou mostrando aqui como remover um pino quebrado, mas a minha experiência de remover pino quebrado é mínima, porque eu praticamente não tenho. Por que praticamente eu não tenho? Porque tem uma série de conteúdos importantes que você precisa aprender para também não ter. Assim como muitos de nós têm, ó. Fabrícia está aí, ó. Fabrícia é aluna do PHD Pinos. Não tem pino quebrado. Tá certo? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até mais.